Olá, nós vamos dar prosseguimento à aula de fundamentos de materiais, né? Falando sobre as heterogeneidades. Então, como eu tinha explicado anteriormente, nós temos aquela situação, né? Um mol de átomos, né? O que significa isso na prática? Um mol de átomos é 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Mas na prática, o que isso significa? Bem, no caso do ferro, significa que 46 gramas de ferro tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro, tá certo? Então aqui eu pus uma simplificação, né, do modelo. Então nós teríamos aqui essas bolinhas vermelhas, os átomos, né, e eles estão todos organizados através da ligação metálica. Nós não estamos vendo os elétrons, só a parte atômica, tá certo? Fixa num cristal. Agora, o que isso seria? Se a gente pegar o tamanho que vocês estão vendo aí na tela de vocês, né, desse átomo de ferro, e fôssemos representar um mol de átomos num plano só, né? O que nós precisaríamos? Que tela seria essa? Bem, a tela, né? Ela teria a distância entre o Sol e Mercúrio para representar esse 1 mol de átomos desse tamanho, da maneira que você está vendo aí na sua tela. Então, nós teríamos que ter uma tela de 245 vezes 10 a 10 quilômetros para poder representar a quantidade de átomos de 1 mol desse tamanho aqui, né? Também, se nós considerarmos que cada ervilha fosse um átomo, 1 mol de átomos daria para dar 3 voltas e meia no planeta, cobrir a superfície 3 voltas e meia. Então a gente tem essa ideia. Então o que acontece? Você imagina encaixar todos esses átomos bonitinho num cristal. Isso vai ser um pouco difícil de acontecer sem acontecer alguns defeitos. Então esses defeitos podem ser, por exemplo, átomos de impurezas, né, que estariam no ferro, por exemplo. Então poderia ser átomos menores do que o próprio ferro ou maiores, tá certo? Ou então faltaria um átomo no lugar que deveria ter, ou então essa impureza menorzinha, em vez dela estar no lugar do átomo de ferro, ela estaria bem no meio do cristal, tá certo? Ou então uma fila de átomos de ferro simplesmente desapareceria depois de um certo ponto. Ou então faltaria átomos em maior quantidade, né? Porque quando a gente só tem um átomo, seria uma vagância. Agora, se eu tiver uma quantidade grande, aí eu posso ter um poro, né, que nem eu falei para vocês, ou então uma inclusão, que aí seria um pedaço de material aqui representado, que estaria ocupando esse espaço todo. Ou então, ele poderia estar precipitado, né, que a gente estava falando sobre solubilidade dos materiais, né? Então, quando ele se solidificaria, ele poderia precipitar numa cadeia diferente. Ou então, o contorno de grão, já que esses átomos estão numa orientação diferente desse cristal aqui. Esses defeitos, né, eles vão ter várias dimensões e vários nomes, né, que vão simbolizar isso. Então, por exemplo, nós temos a pontual, que seria o quê? Não tem uma dimensão, ela seria 0D, porque é só um ponto. Então seria, por exemplo, a vacância, quando está faltando o átomo, ou então intersticial, quando esse átomo está fora, né, da rede cristalina, ou se ele estiver substituindo um átomo, ele é substitucional. Aqui nós temos aqui a de linha, que aí seria uma dimensão, que aí teria pelo menos o comprimento, e aí poderia ser o que a gente chama de discordância, onde faltaria uma fila de átomos no meu cristal. De repente ele se afunila e fecha, e uma fila fica sobrando ali. Ou a discordância helicoidal, que aí seria quando o plano
se deslocaria um pedaço e ficaria uma parte para fora. Quando você tivesse uma superfície inteira, né, uma superfície como comprimento e largura, aí nós teríamos um defeito superficial por ter duas dimensões. Por exemplo, o contorno de grão, porque você tem o comprimento e a espessura desse contorno, tá certo? Existe também o contorno na forma de macla, que aí é como se você pegasse o papel e dobrasse ele assim, fazendo um Z. Então seria isso, que o pessoal geralmente chama de espelho também. E o volumétrico, que aí você teria uns defeitos em 3 dimensões. Por exemplo, um poro, porque aí você tem a largura, o comprimento e a profundidade desse poro. Uma trinca, tá certo? Simplesmente o cristal se quebra no meio. Uma inclusão, quando você tem um pedaço de material ali no meio do meu cristal, ou um precipitado, porque aí a diferença entre precipitado e inclusão é que a inclusão estaria bem no meio do cristal, incrustado dentro do cristal. Já o precipitado ele estaria como se ele estivesse na superfície desse material, tá? Isso daí você tem técnicas que percebe se é uma inclusão ou um precipitado, mas eles são bem parecidos mesmo. E os riscos ou cortes, por exemplo, se você cortar um material, você vai ter uma borda ali. Essa borda vai gerar um defeito volumétrico, assim como riscos, tá certo? Quando eu passo vários materiais passando sobre aquela superfície. Bem, então aqui tem exemplos, né, bem específicos para vocês terem essa noção. Então, o intersticial heterogêneo, porque aqui é um átomo diferente. Aqui tem o intersticial homogêneo, porque aí você teria um átomo do mesmo material no meio do interstício. Aqui seria a discordância, que nem eu falei para vocês. Aqui a inclusão, porque são átomos, vários átomos, ou então a substituição aqui com apenas um átomo, tá certo? Então a gente teria como ver vários tipos de defeitos. Aqui novamente, né, nós estamos vendo essas variedades, tá? E, por exemplo, uma coisa que é interessante, né, entre os defeitos pontuais é justamente o intersticial, que é, por exemplo, o caso que você quer, por exemplo, no aço, porque aí é aquela situação. Se você vai ter um defeito, pelo menos você vai gerar um defeito que pode gerar um benefício para você. Então, por exemplo, quando você põe carbono junto com ferro para fazer o aço, é por conta disso. O átomo do carbono dentro dos cristais, né, ele vai ficar incluído ali no meio, vai ser dentro de um interstício da minha estrutura do meu cristal. E aí, dessa forma aqui, eu teria um reforço na estrutura. Então, dessa forma, o carbono reforçaria partes da estrutura e que permitiria, então, o aço a ter uma dobra, poder dobrar, ter uma ductibilidade maior, porque aí ele vai se dobrar sem quebrar, ou seja, sem gerar trincas e, consequentemente, sem rasgar o material. Então, isso é bem interessante. Tá? Algumas outras, que nem a discordância de aresta, né, que nem eu falei para vocês, e aqui a de hélice. Então, aqui na de hélice ou espiral, eu tenho um deslocamento de uma parte da camada, tá certo? Que geraria esses defeitos aqui. Ou então, em aresta, que seria quando eu não tivesse simplesmente uma parte dos meus elétrons simplesmente dos meus átomos, desculpa, os átomos desapareceriam, tá? Numa microscopia ele aparece dessa forma, tá? Então aqui a gente vê essas trincas em função dessa discordância aqui, tá? Dentro do meu cristal. O de macla é como se eu pegasse a folha de papel e fizesse um deslocamento. Então, dá para a gente perceber aqui a macla, e a macla vai aparecer como se fosse essas situações. Aqui é um cristal e simplesmente eu tenho uma macla aqui,
né? Um espelho onde eu torci meu material. O contorno de grão, que é bem interessante, né? Que nem eu falei para vocês, quanto menor o contorno de grão, melhor está o material, né? E aí você tem o controle. Agora, se eu quero um material mais duro, né? Quanto maior o menor os grãos, e aí consequentemente eu tenho muitos contornos de grão, eu gero um material mais duro, mais rígido. E se eu tiver materiais cristalinos com grãos maiores, eu tenho ele um pouco mais macio. E aí ele suporta certas deformações, certas pancadas, tá? Então, né, os contornos de grão, que nem eu comentei aqui com vocês. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo de um experimento que é muito comum o pessoal fazer na área de materiais, onde você pega um líquido que tem alta tensão superficial e aí você borbulha nitrogênio dentro desse líquido. E aí ele forma pequenas bolinhas e que dá para a gente simbolizar como cada bolinha fosse um átomo de um metal, né? E aí nós vamos ver o comportamento desse metal como se ele estivesse solidificando, que é um comportamento muito parecido. Então, por exemplo, aqui dá para ver os contornos de grão, né, sendo formados, aí dá para a gente ver as lacunas, né, que nem aqui a vacância, né, do meu material, interstícios sendo colocados, um substitucional menor do que o diâmetro, duas vacâncias, tá certo? Uma discordância aqui, faltando uma linha inteira de átomos, né? Simplesmente ela desaparece depois de um tempo. E tem esse fator de Burgers, que é para dar como você direciona, né, o vetor. Então, quando a gente tem ele na forma, o cristal, né, olha como é que ele acontece. A discordância vai se deslocando, assim como os outros defeitos. Então, quando você deixa o material se resfriar, isso vai se acomodar. Agora, se eu deixo esses materiais resfriarem e ficarem com esses defeitos, quando o meu metal sofre uma força como essa daí que é de compressão ou de tensão, igual ele está fazendo, né, recirculando aí o material, então nós vamos ter esse tipo de comportamento, né, que poderia gerar mais trincas, aprofundar outros defeitos. E isso tudo é a corrosão, porque você está gerando a degradação desse material em função de um esforço mecânico, tá? Então essa experiência ela é interessante para a gente poder visualizar essas imperfeições do metal, tá? É bem interessante porque na prática, né, quando ele vai se cristalizando, cada átomo vai se organizando e aí vai formando os cristais, os grãos. E aí a gente vê, por exemplo, aqui um grão inteiro e aí as discordâncias movimentando e mudando os contornos de grão de lugar, aumentando o número de grãos ou diminuindo. Então tudo isso significaria uma imperfeição que você vai aprofundando do seu metal. Tá ok? Ainda vai ter mais um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês, também da mesma situação. Então aqui a gente pode ver, né, as bolhas têm mais ou menos 2 milímetros. Então a gente vê aqui o deslocamento das discordâncias à medida que eles vão comprimindo as bolhas e aí elas saem se espalhando. Então você imagina isso no metal. Na verdade, uma vez que esse deslocamento acontece, ele não se desloca apenas, né? Ele é como se você estivesse rasgando o material. Então isso pode gerar uma série de problemas. Então você ter, dependendo do tipo de metal, se ele vai sofrer muita compressão ou compressão e tensão, onde você vai fazer um movimento de vai e volta do material, isso pode ser um problema muito sério, né? Se você tiver materiais com muitas discordâncias, ou seja, muitos defeitos. Então é bem interessante você ter, no caso de um determinado metal que vai sofrer esse tipo de esforço, você fazer o resfriamento de maneira que ele faça bem lentamente.
tá? Igual aqui mostra. Geralmente, como é que você faz? Você reaquece o material e aí você dá conta dele recristalizar e aí ele criar novas fronteiras. E aí você faz um resfriamento lento e aí você desaparece com alguns cordões também, né? Com alguns contornos de grão. Então aqui é só para exemplificar, tá? Os precipitados ou inclusões podem ser parecidos com esses, tá? Então, por exemplo, aqui são precipitados, estão vendo que eles estão ficando muito entre os contornos de grão. Agora, já esse pedacinho aqui, ó, tá vendo que ele está bem no meio do material, bem no meio do cristal, então aí ele é como se ele tivesse precipitado em cima desse grão, tá certo? Enquanto ele está no contorno de grão, ele vai ser uma inclusão. Agora, quando ele está por cima do cristal, ele vai ser um precipitado. Aqui, né, na questão dos efeitos volumétricos, eu achei interessante mostrar para vocês aqui um ensaio de corrosão que geralmente a gente vê para ver as proteções. E ele simula, né, como o material se ele tivesse riscado. Então, o que a gente faz? A gente pintou esses corpos de prova e risca um X. E aí aplica soluções salinas. Então aqui são dois tipos de tintas diferentes, tá? Aí desse lado é uma tinta, aqui é outra tinta. E aí a gente vai ver a qualidade da proteção que essa tinta oferece. Então aqui a gente vê que o material corrói bem, né? A ferrugem, as manchas de ferrugem que a gente vê. Aqui vocês também veem esse defeito aqui, que é como se eu tivesse furado a minha chapa, né? Para vocês verem a questão do corte do material, tá? E aqui também seria um risco do material. Então aqui é uma corte ou uma dobra. E a gente vê que aqui tem a ferrugem, só que desse lado esquerdo nós temos muito menos ferrugem do que do lado direito, porque essa tinta protegeu muito melhor do que essa. Então, se eu fosse optar por tintas para usar, eu usaria a tinta da esquerda ao invés da direita, se eu quisesse fazer a proteção, se eu só fosse ver a questão da proteção anticorrosão, tá? Por quê? Porque aqui a corrosão demora menos tempo para propagar do que essa, tá certo? Um outro interessante aqui é justamente a gente falar do estanho, que ele tem um comportamento bem anômalo e bem interessante, né? Aqui nós temos o estanho branco e aqui o estanho verde, para a gente ver. Então esse tijolinho aqui é de estanho branco, que ele é justamente porque ele fica nessa coloração, e o verde porque ele dá esse reflexo meio esverdeado. E o interessante que o estanho tem é o seguinte: ele tem uma temperatura de transição nos materiais um pouco diferente. Então, o que acontece? O estanho, a baixíssimas temperaturas, ele muda de estado cristalino. Ele muda de, acho que se não me falha a memória, da face cúbica centrada para uma cúbica simples. E o que acontece quando ele faz isso? Ele simplesmente se torna muito frágil e se quebra todo. Então, o que nós vamos ver aqui? Eu vou passar o filminho dos dois e a gente vai ver quando você resfria esse ambiente, que esse estanho está a menos 40 graus Celsius, ou seja, 40 graus negativos. Então, o que a gente observa? A gente observa aqui, ó, ele mudando o estado cristalino dele, e ele se tornando um material bem quebradiço, bem frágil, tá? Justamente por conta dessa reorganização do cristal. E esse sistema, né, se conhece como maldição do estanho, ou peste do estanho. E isso tem a ver com as invasões napoleônicas. No século XIX, Napoleão estava invadindo, querendo dominar a Europa toda, né? E o que aconteceu? O nosso imperador, né? O que ele quis? Ele foi invadir a Rússia, só que ele achou que teria uma vantagem estratégica se ele invadisse no inverno,
porque aí os russos seriam pegos desprevenidos, porque ninguém tem coragem de invadir um país no período mais frio. Só que acontece o seguinte, os botões dos casacos dos soldados eram feitos de estanho. Então, quando eles entraram no inverno e o inverno se tornou muito abrupto, né, muito forte, chegando a temperaturas bem abaixo de 40 graus, então, o que aconteceu? Os botões dos casacos dos soldados começaram a se desmanchar. Então, eles falaram que isso era a maldição de Rasputin, né, que estava transformando o... Não, maldição de Rasputin é outra coisa, desculpa, gente. É a maldição do estanho. A maldição do estanho, porque eles invadiram a Rússia e os botões começaram a se desfazer dessa forma. Então eles acharam que eles foram amaldiçoados. E por isso muitos soldados resolveram debandar. Eles desertaram do exército francês e as invasões e a invasão que o Napoleão planejou não foi bem sucedida. E assim, Napoleão sobreviveu, claro, né? Ele foi mais esperto, ele viu que ele estava perdendo, chegou um ponto que ele assumiu mesmo que ele estava perdendo e voltou para a França derrotado, e aí ele foi deposto como imperador. Mas o interessante é justamente esse comportamento do estanho. Depois disso, o pessoal investigou, e isso acontece com qualquer estanho quando ele vai a menos 40 graus. Tá ok? Então isso daqui é um processo corrosivo, porque vocês veem, o metal se degrada a tal ponto que ele se quebra todo, ele se parte todo. Então isso é bem interessante, mas é uma situação que nós vamos ter também, porque aí a temperatura vai influenciar sempre na corrosão. Não só porque ele pode ocasionar esse tipo de situação, igual a do estanho, mas porque nós vamos ver outros comportamentos que a temperatura vai influenciar, tá ok? Então, sempre que a gente tiver os efeitos, né, de corrosão do nosso material, que a gente está vendo macroscopicamente, a gente pode inferir por diversas situações, por problemas de contorno de grão, porque as pessoas já foram se acostumando e já sabem hoje, né, através de microscopia, porque certos materiais se tornam muito frágeis, e uma delas é justamente por conta da quantidade de contorno de grão, né, porque quanto mais contorno de grão, mais frágil ele se torna. Ele fica duro e frágil, igual o vidro, tá certo? O vidro é um material duro, né? É só você tentar quebrar o vidro na sua cabeça, você vai ver o quão duro ele é, tá certo? Aquela coisa de filme, né? O mocinho quebrando a garrafa na cabeça do bandido, é uma coisa assim, exagerada, porque o vidro é muito duro e ele pode bater na cabeça de alguém, não se partir e causar sérias lesões na cabeça de uma pessoa, tá? O vidro é muito duro e frágil, mas se você atingir um determinado ponto, ele se quebra totalmente, ele não amassa, ele se quebra. E quando tem muito contorno de grão, pode acontecer isso. Se eu tiver grãos muito finos, eu vou ter um tipo de corrosão que a gente vai ver, né, que é a lamelar. Os tamanhos de grãos diferenciados também, a gente vai ver pela própria textura do nosso material, dá para perceber. Os tratamentos térmicos, se o material foi tratado termicamente ou não, dá para se perceber, tá? O polimento dele, né? Porque se você não fizer um polimento adequado na superfície, você está deixando vários riscos na superfície. E a gente viu que isso é prejudicial, porque você está quebrando o cristal em vários pontos, né? Escoriações, amassos, abrasões, né? Também vão causar conformações no cristal e isso vai gerar um problema. Então, tudo isso a gente consegue perceber e isso vai gerando uma degradação. Então, essas heterogeneidades, elas vão levar a um caso igual esse, tá certo? Que a gente pode perceber visualmente aqui que são dois materiais, tá certo? Aqui é um material e aqui é outro.
esse daqui é esverdeado, esse daqui é meio amarronzado, avermelhado, né? Esbranquiçado também. Então aqui é uma liga metálica, aqui é outra. O fato dele formar essas bolhas, né, denomina também algumas outras questões aqui. Obviamente eu não vou ficar cobrando de vocês, mas o primeiro mecanismo que a gente precisa entender que vai levar a uma corrosão são essas heterogeneidades, e que elas podem ser agravadas por outros mecanismos. Tá? A gente vai ver que a corrosão nunca acontece com um mecanismo apenas, ele acontece com vários. Então a heterogeneidade é uma das mais importantes, mas que você só consegue apurar se você tiver um conhecimento das coisas ou tiver acesso a microscópios para fazer as análises, tá ok? Mas você consegue ver se o problema é a qualidade do metal ou não, tá? Se ele foi resfriado devidamente, se ele passou pelos tratamentos térmicos corretos. Então tudo isso daí vai gerar essa diferença na hora de você interferir no processo. Porque se o problema é a qualidade do metal, você às vezes não precisa mudar a função que ele vai ter que executar aqui, tá certo? Você pode simplesmente trocar por um metal de uma qualidade um pouco diferente, tá ok? Bem, gente, era isso que eu queria passar sobre heterogeneidades, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dificuldades, podem mandar mensagens pelo WhatsApp ou então por e-mail, que aí eu vou respondendo e eu tiro quaisquer dúvidas que vocês tiverem, tá ok? Então, até mais, até a próxima aula.